Bom dia a todos, senhor presidente, vereadora Ângela, público que nos assistem, meu cordial bom dia a todos aqui, os funcionários desta casa, você que está em casa, cidadã e cidadã. Ultimamente, o município de Limoeiro do Norte, você, imprensa, doidinho da internet, Carlos Eduardo Borges, Caí Pessoa. Ultimamente, o município de Limoeiro, ele tem se destacado mais ainda na mídia, tanto na mídia estadual como na mídia municipal. Então, hoje a vereadora Lívia Maia, ela vai iniciar a fala dela, senhor presidente, trazendo os pêsames às famílias enlutadas. Nós, nesses últimos 15 dias, eu posso dizer assim, nós perdemos grandes pessoas. Eu perdi posso dizer assim, o pai de grandes amigos meus e um senhor que diga-se de passagem, trabalhou com minha mãe, e eu tinha ele como alguém que era meu amigo, mandava o WhatsApp, sempre perguntava, estava sempre atento às questões políticas, históricas do município de Limoeiro, e eu não posso deixar de trazer aqui, que é o pastor Raimundo de Castro. Então fica aí o meu cordial e os meus pêsames à família, a João, a Eugênio, a Andréa, a Celino, e toda a família Castro. Também dizer do seu Raimundo Valdir de Castro, que foi o ex-presidente do Palmeiras, também um grande homem aí, a família, eu quero desejar aí os meus pêsames. É difícil, a gente perder assim os entes queridos. Eu e a vereadora Ângela, a gente sempre traz aqui para nós a gente traz muito essa questão do sentimentalismo. Também a dona Maria do Socorro, a irmã do meu assessor Zé Luiz, de uma família tradicional do município de Limoeiro, ali dos Conrados, a irmã de Mazé, que foi uma grande amiga da minha mãe, trabalharam muitos anos juntas também. Então, aqui ficam os meus pêsames a essas famílias enlutadas. Eu gostaria agora de chamar você, que é cidadão limoeirense, e ex-vereador Eliezer, seja bem-vindo a esta casa, está sempre aqui. Antes de começar a minha fala, eu gostaria só de pedir permissão para dar boas-vindas ao meu colega vereador Michael. Seja bem-vindo a esta casa. Você que é um rapaz, está no primeiro mandato, eu estou em segundo mandato. Quero dizer que eu lhe tenho muito respeito pela sua pessoa, pela pessoa que você é. Conheci você como assessor parlamentar desta casa, no meu primeiro mandato, e aqui é uma honra dividir com você esta cadeira. Eu sei do seu trabalho, da sua luta, do seu povo, e quero dizer do respeito e admiração que eu tenho pela forma como você faz política, como você trata as pessoas, e você vai ter sempre o meu respeito, viu? 30 segundinhos, Lívia. Só agradecer as palavras e dizer também, das suas faças as minhas também. Tenho muito respeito pela senhora, pelo seu trabalho, sei da sua dedicação para a nossa cidade de Limoeiro. E dizer, é isso que a gente tem que fazer. Por mais que a gente tenha divergências aqui, o respeito é necessário para que a gente tenha, pelo menos, uma boa convivência. Primeiro mandato, mas a gente tem pegado aqui, eu estou pensando dos anos mais turbulentos de gestão e de política aqui de Limoeiro, mas a gente está firme, está tranquilo, apesar das divergências, a gente está aqui tranquilo, e para respeitar todos os colegas vereadores, em especial a senhora, na qual também tenho muito respeito e admiração. A gente tem nos bastidores, conversa muito, troca bastante ideias e se damos super bem. E se Deus quiser, irá continuar assim. Obrigado. Obrigada. Então vamos lá, vamos começar o dia de hoje fazendo uma reflexão para a população limoeirense, porque realmente o município ele tem passado por uma crise política. O vereador Valdir falou muito bem, Valdir. Vossa Excelência falou muito bem sobre uma crise política instalada dentro do município. Mas a política é feita de pessoas, e são as pessoas que fazem a política. E eu quero dizer para a população limoeirense
e para os meios de comunicação, porque ultimamente eu tenho acompanhado em alguns meios de comunicação, tem reverberado uma fala que não é verídica perante esse parlamento. Uma fala de que os vereadores fazem política pelo poder, poder pelo poder, pela ganância, dizer que os vereadores só pensam em si, Anjinha. E essa fala é totalmente ao contrário. Eu posso falar por mim, pela vereadora Lívia Maia, pela coerência, pela transparência que o meu mandato sempre teve. Na ausência do prefeito doutor Zé Maria Lucena, e eu espero que a atual prefeita, ela não tenha uma memória curta. Quando o doutor Zé Maria Lucena passou por uma doença que é normal, que isso é do ser humano, e ele precisou se ausentar, a vereadora Lívia Maia, por 2 vezes, votou a favor do afastamento do doutor Zé Maria. Eu fui a favor, porque eu compreendia que o município já não estava sendo gerido da forma como deveria ser. E assim eu fiz. A minha votação aqui foi trago uma denúncia e eu votei a favor da denúncia. Eu votei a favor da licença do doutor Zé Maria, por compreender. Isso em meados de 2023. Mais ou menos, doutor Zé Maria finalizou a licença dele, de 4 meses, está se recuperando, que hoje é o atual prefeito. Né? Ele é o atual prefeito. A prefeita está assumindo interinamente, mas o prefeito de Limoeiro é o doutor Zé Maria. Quando chegou a situação da Dilmara assumir, eu fui apoiadora, porque ela é vice e ela tinha que assumir o cargo. Quando chegou a denúncia, independente da parte política, no qual se existia, porque se existia a parte política, sim, juntamente com a Dilmara, e eu quero abrir um parêntese, quando o vereador Rubinho, ele traz os fatos a esta tribuna, no qual quem sofreu retaliação política foi a vereadora Lívia Maia. Pelo grupo da prefeita, porque quem passou 15 dias sem atender, a secretária na época de saúde, que era eu. Então, quando eu passei a perceber que eu ia ter que fazer a política, não pelas pessoas, e sim pelo poder, quando eu ia ter que ser conduzida a fazer a política não pelos projetos, e sim por algumas situações, até domésticas, eu posso dizer assim, eu realmente tive que ser uma mulher firme, meu colega. Porque eu era firme da forma como eu fui, ou ia fugir da minha essência de vereadora, de exercer o meu papel. Eu estou contando essa história, porque a história é história. E o meu posicionamento nesta casa vai ser assim, a favor do povo, e não a favor simplesmente de qualquer situação ou condição. A partir do momento que a gente passa até algumas situações que fogem da nossa essência, da integridade, da clareza, da objetividade, alguma coisa estava errada. Então, eu tenho a minha consciência limpa do papel que eu exerço como parlamentar. Aí chega a denúncia para apurar situações que a prefeita cometeu, que já foram até denunciadas nesta tribuna, que foi uma das situações no qual eu tive que pedir exoneração por esse tipo de interferências. Eu não podia ser contra a investigação de um processo no qual a gente pode simplesmente dificultar os trabalhos dentro do município de Limoeiro. O que se precisa ser feito é a investigação. Então, a vereadora Lívia Maia, mais uma vez, usou da transparência, da coerência e da consciência
de que ela teria que ser, sim, investigada para poder apurar os fatos. E precisa ser investigada mesmo. Então, eu quero deixar bem claro para a população que a vereadora Lívia Maia, ela trabalha a favor de projeto e das pessoas. E a favor do povo. Não esperem que a vereadora Lívia Maia vá comprar briga que não seja a favor do povo. E aqui eu deixo muito claro isso, para que as pessoas entendam e não achem que a Câmara, ou qualquer outra situação, vereador Arimateia, seja vulnerável a qualquer tipo de poder, porque nós somos um poder, o nosso poder é o legislativo. E eu quero aqui deixar a minha fala para o meu correligionário Cabo Rubem, para o CAE. A sua exoneração, né, foi um ato político também. Como a minha entrega também foi um ato político, porque não se pode conceber aquilo que já estava sendo visto. E eu não tenho dúvidas que o povo, na hora certa, vereadora Ângela, vai saber julgar. Então não adianta qualquer mídia, qualquer ato que queira mistificar a integridade desta casa e dos vereadores, possa vir à tona e fazer com que o que eu vejo aí, a vereadora não presta para nada. O cidadão, quando ele está com dificuldade, ele não bate na casa do prefeito, não. Ele bate na casa do vereador. Que isso nem era para acontecer, porque o serviço público era para funcionar contento. Como, por exemplo, um cidadão ter que ligar para a gente para pedir uma ambulância. Ter que ligar para a gente para pedir iluminação pública. Isso não concebe. Aí a minha visão é essa. Vereador, uma ambulância, um caixão, serviço público. Então, a minha fala hoje é essa. Nós precisamos ser firmes nos propósitos que nós temos. Porque a minha bandeira, e eu não tenho dúvida que a bandeira desta casa é o povo. Para com o povo. Então, meu colega CAE, secretário, né, fica aqui a minha fala, eu não posso dizer, CAE, porque assim, você deu o máximo que você pôde na Secretaria de Obras, né, como eu dei na Secretaria de Saúde, eu não tinha certeza. Em tempo recorde, para quem não sabe, dentro da Secretaria de Saúde, eu consegui cadastrar 10 milhões de reais para ser colocado dentro do município. Talvez isso tenha assustado a prefeita. Talvez isso tenha assustado a prefeita, porque eu não tenho dúvida da garra e da força do trabalho que eu ia desenvolver, como você desenvolveu na Secretaria de Obras. Limoeiro do Norte tem muito a perder com a sua saída. Esse é o sentimento que eu tenho, e não só eu, como a população limoeirense. Esse é o sentimento que a população limoeirense hoje tem. Então, em relação a essa situação, essa é a minha fala, nós precisamos ser firmes nas nossas condutas neste parlamento, porque a gente é quem decide, nós hoje estamos para decidir a vida do povo de Limoeiro, Anjinha, e nós não podemos deixar a população vulnerável. Jamais, é muita responsabilidade o que cada cadeira aqui carrega. Eu gostaria de mudar de assunto neste momento e solicitar à prefeita do município de Limoeiro, que ela já tem 4 meses e que ela ainda não fez a aquisição do Vetmóvel, que é um equipamento que vem para trazer política pública relacionada aos animais de rua, que há muito tempo vem carecendo de atendimento e de política pública que não tem. Então, eu gostaria de solicitar a ela que providencie, licitação essa que já foi homologada, licitação essa que está aí, precisa só da aquisição do equipamento, e a minha fala em relação a isso. Coloquei alguns requerimentos, mas esses 5 minutos, só para vocês terem noção, que o nosso papel é fiscalizar também, né?
Estão existindo vários tipos de licitações, e eu quero chamar a atenção desta casa, com contratos diferentes, números de contratos diferentes, com o mesmo objeto. O que é que caracteriza isso? Eu tenho um contrato de aquisição de produto de higiene de limpeza e material de cozinha e consumo destinado a atender às necessidades da Secretaria de Saúde, com um objeto. Duas empresas ganharam a licitação com o mesmo objeto. Isso aqui precisa ser visto, em dois contratos diferentes. Tudo bem, Lívia, que existem duas fontes de pagamentos, mas aqui eu estou falando de 4 contratos. 2 contratos de 2 fontes de pagamento, do PAB, do MAC. Quem entende de saúde sabe do que eu estou falando. Com 2 empresas diferentes com o mesmo objeto. Isso aqui precisa, presidente, ser visto. E quero dizer que a CPI, no qual está aqui, que a liminar que o juiz deu, eu sou de acordo que seja apurada a situação. A CPI, ela precisa andar, ela precisa ser apurada. Agora, desses autos, eu também estou paralelamente consultando e trabalhando na justificativa, no que eu tenho visto, porque é muita responsabilidade nossa. E que seja julgado. Se ela tiver culpa, que seja julgado. Se a prefeita não tiver culpa, que seja absolvida. Mas que ela precisa andar, até para esclarecer para a população, isso precisa ser feito. Esse é o meu ponto de vista, o ponto de vista da vereadora Lívia Maia. E a população limoeirense não tenha dúvida, no qual a vereadora vai continuar fiscalizando a favor do povo. E o povo é quem realmente vai julgar o seu vereador nas urnas. Isso aí eu não tenho dúvida. E eu vou continuar trabalhando pelos projetos e pelas pessoas. Muito obrigada.